galera, bem-vindos a mais uma edição do programa Toque de Bola aqui da TV Arte, O Mundo em Suas Mãos. Programa diferente, bate-papo, e hoje o nosso convidado é o Ted Sartori, subeditor do Santa Portal. Ted, muito obrigada por vir gravar. Obrigado pelo convite aqui na TV Arte, primeira vez, que seja a primeira de muitas. Com certeza. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as duas semifinais do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras e Corinthians e Santos. Vamos começar falando da primeira semifinal, que foi São Paulo 0-0 Palmeiras no Morumbi. Jogo marcado por muita polêmica, mais uma vez, envolvendo o árbitro de vídeo, pênalti anulado por Palmeiras, e o jogo não saiu do 0-0, né? O jogo acabou não saindo do zero, mas acabou sendo um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco pior que o primeiro, mas, lógico, o primeiro ficou marcado justamente pelo uso do VAR, né, naquele pênalti do Dudu. O árbitro foi o Vinícius Roland, foi muito convicto, né, no lance, ele marcou. Depois de algum tempo ele foi chamado lá pelo Rafael Claus para atentar para a imagem da TV, e à primeira vista, sinceramente, me pareceu pênalti mesmo. Depois, até não só pelo que se viu, mas pela convicção do árbitro também, né? Aí ele viu o recurso, viu outro ângulo e acabou voltando atrás, né? Isso causou uma revolta geral, né, na torcida do Palmeiras. E ainda teve um lance, aí esse não teve VAR, esse o árbitro deu logo, que foi também era mais claro ainda que o pênalti, que era o jogador de São Paulo subiu de cabeça e se apoiou no defensor palmeirense, agora me foge qual foi o jogador, mas esse nem precisava do VAR, né? Esse estava claríssimo que não tinha o que fazer, o lance tinha que ser anulado. Mas no geral, até o clássico, apesar do 0-0, foi um bom jogo, apesar da polêmica, apesar do 0-0, acabou sendo um bom jogo. Os dois times pressionaram bastante, o Palmeiras tentava fazer o gol, até o atacante Pablo falou numa entrevista que a bola não quis entrar, né, pro São Paulo. Isso é verdade, o São Paulo teve chances, o Palmeiras teve um pouco também, mas eu acho que no final das contas, sabe, apesar de VAR, eu acho que o 0-0 acabou sendo de bom tamanho. Como seria um empate com gols também, eu acho que qualquer empate, seja 0-0 como foi, ou um empate com gols, seria válido, seria justo. É um placar justo, porque os dois times tentaram, acabou que não ocorreu o gol para nenhum dos lados, mas teve muito empenho dos dois times para que saísse o gol. Você acha que o São Paulo conseguiu se impor nesse jogo? Foi nítido, o São Paulo teve uma apresentação melhor que nos outros jogos, pelo menos na minha opinião, né? O São Paulo ele vem com a entrada do Wagner Mancini, embora esquentando o banco o Cuca, que agora assume, né, o Wagner Mancini vira auxiliar, o que eu acho um absurdo, mas isso a gente fala daqui a pouco. O São Paulo cresceu, veio crescendo, mas no início do Mancini não estava tão bem. Mas o São Paulo foi ganhando corpo, foi crescendo, tanto é que chegou numa semifinal com condições de passar uma final e eliminar o Palmeiras, que é um time badalado, que é um time que tem um grande elenco, um time que tem um grande investimento. E sobre o que eu ia falar sobre o Mancini, né? O Cuca, gente, perdoe, mas ele podia esperar um pouquinho. Claro, mas ele não vai perder a oportunidade de ter a chance, de repente, de ser campeão, né? Aquela coisa que é ele que sai do pôster, né? É como aconteceu o Vasco, por exemplo, em 2000. Ele foi campeão brasileiro já no início de 2001. O Oswaldo de Oliveira era técnico até a semifinal. Ele foi mandado embora, o João Santana foi campeão. É mais ou menos uma situação parecida, mas não houve demissão, né? Mas ele estava tapando um buraco, que aliás ia ser mais prolongado, né? O que ia ficar mais ou menos até o final do mês, até o meio do mês liberado, para ser liberado. No entanto, ele estava louco para assumir, vendo que o São Paulo está crescendo também, o Cuca não é bobo, pensou, não, quer saber, eu vou voltar antes, que assim eu apareço no pôster, né? Quem sabe? E o Mancini fez um grande trabalho no São Paulo, começou assim um pouco, né, renegado pela torcida, a torcida não foi gostando muito, mas foi fazendo bons trabalhos agora, conseguiu classificar o São Paulo, né, para as quartas de final, passou as quartas, e agora está na semifinal contra o Palmeiras, disputando de igual para igual, que muitos antes não achavam que isso seria possível, pela diferença, né, do elenco dos dois, mas o São Paulo está pau a pau disputando. Sobre o Mancini, né, eu até achava que a partir do momento que o técnico vira dirigente, né, ele já vira dirigente pensando, eu não vou querer mais ficar à beira do campo, não vou mais querer fazer isso, eu não vou querer mais me aborrecer nesse aspecto. Mas, no entanto, é aquele negócio, teve que quebrar o galho, poderia quebrar o galho com um título, como eu falei, vai ficar com o Cuca se o Cuca conseguir. Mas o Mancini é um fenômeno
curioso. Eu acho o Mancini um bom treinador. Há quem não goste dele, há quem goste dele. Quando ele esteve aqui no Santos, em 2009, eu até na época o Neymar acabou sendo lançado ali quando ele era o treinador, o Ganso também, mas o Neymar, né? Ele foi, agora fez 10 anos, inclusive, que o Neymar teve a sua primeira oportunidade, e o Mancini era o treinador. E eu acho que o Mancini ele tem uma boa linguagem, pelo menos tinha, não sei se ele mudou muito, uma boa linguagem com a garotada, né? Ele tem um bom papo, embora ele, você vê, o São Paulo tá bem, né? Mas outro dia o Jean, goleiro do reserva do São Paulo, teve aquele entreveiro depois do jogo contra o Palmeiras, exatamente, né? Que ele foi, segundo o Jean, né? O Wagner Mancini disse que não, mas que o Jean foi meio que acusado ali, que acabou o jogo, ele era reserva e foi um dos jogadores que foi tomar banho e acho que o Mancini talvez tenha querido dizer que ele não estava nem aí porque aconteceu, e o Mancini disse que não foi bem assim, quer dizer, ficou a palavra de um contra o outro. Mas enfim, eu acredito que o Mancini talvez, eu não sei se o Mancini virou dirigente cedo demais ou se o Mancini não engrenou bons trabalhos em outros clubes fora do eixo São Paulo. Ele pensou assim, pô, quer saber de uma coisa? Ver se eu viro dirigente para sair um pouco dessa seara e me dar bem em outro aspecto. Mas acho que nem ele contava que iam precisar dele tão cedo, né? Que não precisaram. E o Mancini, querendo ou não, fez um bom trabalho, né? Como técnico do São Paulo, pelo menos agora, né? Sim. Antes de vir o Cuca. Meio sem compromisso também. Não teve muita cobrança, né? E agora vem o Cuca, que já dirige o São Paulo no jogo de volta contra o Palmeiras no Allianz Parque. Exatamente. Cuca que pode ou coroar sua primeira apresentação como técnico oficial, ou já começar meio devagarzinho. De repente a pessoa Cuca na estreia já ser de repente eliminado, pode acontecer também, né? E justamente num local que ele conhece tão bem, né? Foi campeão brasileiro lá. O Palmeiras, acho que se o jogador tem uma sensação diferente, apesar de todo o profissionalismo, tudo que cerca o futebol, eu acho que o Cuca entrando no Allianz Parque, puxa, dois anos, aliás, quase 3 anos, 2 anos e meio atrás, ele estava sendo campeão naquele jogo contra a Chapecoense, dias antes do que ocorreu, no time da Chapecoense naquele jogo para a Colômbia, e ele estava sendo campeão, quer dizer, e o Palmeiras, ele é muito grato ao Palmeiras, o Palmeiras é muito grato a ele, certamente. Eu acho que vai ser um momento interessante, além do caráter decisivo que cerca a partida, também vai ser muito interessante por causa desse reencontro. E agora falando um pouco do lado do Palmeiras, o Palmeiras que tem que meio que mostrar um serviço, né, para o seu torcedor. Mostrar chegar à primeira final do ano, né? E o Filipão chegando à sua primeira final nessa volta do Palmeiras. Para lembrar que foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores ano passado, e agora pode chegar à final do Paulista. O Palmeiras nesse caso não é papo de quem tá, por exemplo, não é papo de São Paulino, que fala, não, o Palmeiras é favorito. Não, realmente eu acho que o Palmeiras continua sendo favorito por tudo que o cerca. Mas tanto o elenco quanto o investimento, mas o Filipão é um fenômeno. Eu acho impressionante. Ele volta, ele faz um bom trabalho, ele começa o ano também mais ou menos claudicando. Tem hora que o Palmeiras ia, parecia que não ia, parecia que ia. Quando você vê, o Palmeiras está na semifinal de novo. Por mais que o Palmeiras tem investimento, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo, mas o Palmeiras teve uns momentos de oscilação, né, que poderia não chegar. Mas acabou chegando meio que ao estilo Filipão também, né? Na retranca, com volantes, faz um gol e recua, né? Exatamente. O estilo Filipão. Aquele 5-0 contra o Novo Horizontino foi quase uma exceção. Foi uma coisa que os torcedores estranhou um pouco, não estava muito acostumado. Vamos e venhamos, também foram vários gols de bola parada. Sim. Né? Pênalti, cobrança escanteio. E falando em bola parada, você também você acredita que pode ser uma surpresa, digamos assim, do Felipão contra o São Paulo investir na bola parada? Aliás, outro foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o Cuca, quando estava no Palmeiras, havia aquela brincadeira do Cuca-Bol, né? Conversa do lateral, para aquela jogadinha sempre a mesma. Será que vai ter esse confronto também? Eu fico pensando, né? O Filipão também tem um estilo mais ou menos parecido, o Cuca com esse estilo, será que esse duelo vai se repetir? De repente, se for assim, vai acabar indo para pênalti, aí haja emoção. E o time do Palmeiras, vale lembrar que essa semifinal tem tudo para ser eletrizante, porque vale lembrar que o time do Palmeiras, podemos dizer que está mais confortável por decidir em casa,
Porém, o time de São Paulo quer fazer meio que um feito histórico. Primeira vez ganhando no Allianz Parque. Vale lembrar que São Paulo, de todos os jogos que disputou no Allianz Parque, perdeu todos. Não chegou nem a empatar com o Palmeiras. Verdade. E derrotas assim, acachapantes, né? Como diria o Palmeiras, eu lembro de pelo menos 3-0. 4-0 também, gol de cobertura. Exatamente, do Dudu, né? Dudu e Robinho. Isso mesmo. 2 jogos diferentes, né? Quer dizer, e outra, né? O São Paulo vem para uma semifinal também, lembrando que o São Paulo não é campeão paulista desde 2005, né? Então é uma responsabilidade muito grande. E outra, em 2005 os modos do campeonato eram completamente diferentes, né? Você tinha só um turno, quem chegasse primeiro na frente ganhava, e foi assim que o São Paulo ganhou, inclusive no jogo contra o Santos, né? O Santos foi 0-0, esse jogo inclusive era para ser na Vila Belmiro, mas o Santos achou por bem levar para Mogi Mirim, porque não queria ver festa do São Paulo aqui, porque o Santos não tinha mais chance de ganhar o campeonato. Na penúltima rodada tinha enterrado essa chance, quer saber, levou o jogo para fora, para não ter festa para aqui, não ter festa aqui, já que dá. E acabou o São Paulo sendo campeão com 0-0, e desde então o São Paulo não conquista um título paulista, e desde 2012 não conquistou nada. Quer dizer, ganhou uma Copa Sul-Americana jogando um tempo contra o Tigre, né, o time da Argentina. O Tigre não quis voltar para o segundo tempo, alegando uma série de condições de falta de segurança e problemas, e não voltou, e o São Paulo foi campeão. Quer dizer, e o São Paulo vem desde então numa descendente, já vinha e tal, mas a coisa se acentuou a partir dali. E um título paulista ali para o Palmeiras, nesse momento, de repente será mais um. Mas no caso do São Paulo, caso o São Paulo chegue a uma final e vença, será uma conquista importante, e de repente para o São Paulo ganhar corpo para o ano, para os próximos meses, para os próximos anos. E você acha que, por ser o jogo no Allianz Parque e tudo, o Palmeiras é favorito? Não tem essa de favoritismo? As chances estão abertas. Se o jogo continuar 0-0, para lembrar que empate por qualquer placar, pênaltis. Caso um dos dois times ganhe, ele se passa para a final. Olha, pelo primeiro jogo, você pode ir por aquela coisa da máxima do clássico, né, que não tem favorito, mas principalmente pelo placar do primeiro jogo, o jogo aberto, uma decisão aberta. Mas eu acho que pelo Palmeiras jogar em casa, pelo que a casa representa para o Palmeiras, pelo que o Allianz Parque representa, o Allianz Parque lotado, torcida única, sempre é bom lembrar, né? O São Paulo teve torcida única no Morumbi, o Palmeiras vai ter torcida única no Allianz Parque, e sendo assim, eu acho que o Palmeiras é favorito. Eu acho que diante desses elementos torna o Palmeiras favorito, mas por outro lado, há essa outra razão do resultado que torna a decisão da vaga aberta. Vale lembrar que vai ser um jogo muito eletrizante, um jogo que, como você falou, a decisão está em aberta. Então, aqui, acho que vai ser aquele típico jogo que o time que conseguir fazer um gol vai se fechar. Não, é verdade. Ainda mais pelas características dos dois treinadores que a gente falava agora há pouco. Né? Acho que quem fizer 1-0 realmente vai se fechar na casinha ali, vai se tentar segurar até o final. Mas é sempre um risco, né? Sempre um risco. De repente o Cuca solta o Cuca-Ball lá, como é que foi? Uma cobrança lateral qualquer vai pra área e empata aos 44 do segundo tempo. Já pensou? Aí o São Paulo empata no final e a coisa vai pra pênalti. Aí, por mais que haja treinamento, é outro clima. Aí haja coração pro torcedor, né? Aquela famosa história, o torcedor gosta de ver disputa de pênaltis. Desde que não menos seja quando seja nosso time. Né? Aquilo envolve tudo um preparo emocional e tudo. Ainda mais caso um time consiga fazer um gol aos 40 e poucos minutos do segundo tempo, já é outro emocional para o time. Esse foi um pouquinho do nosso bloco falando sobre a primeira semifinal do Campeonato Paulista. No próximo bloco vamos falar de Corinthians e Santos, que também vai ser um jogão no Pacaembu. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
A população com a palavra. Competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tem a seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando o caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com Voltamos para mais um bloco do programa Toque de Bola. Hoje nosso convidado, o Ted Sartori. Mais uma vez, muito obrigada. E nesse bloco vamos falar sobre a outra semifinal do Campeonato Paulista. Corinthians 2-1 Santos. Corinthians saiu na frente, né? Deu o primeiro passo, mas do mesmo esquema como São Paulo e Palmeiras. Não está tão, mas ainda está aberta essa semifinal. Está aberta pelo que o Santos, digamos assim, não mostrou, né, no primeiro jogo. É impressionante como o Santos começou muito bem o ano, embora muita gente não imaginava, eu mesmo não imaginava. O Santos com um futebol estonteante, incrível. E chega numa semifinal contra o Corinthians. Aliás, não venceu ainda o Corinthians nesse ano, né, mas também, por outro lado, jogou só na casa do Corinthians. Os três jogos amistosos no início do ano. O jogo da primeira fase 0-0, primeiro jogo 1-1. E agora 2-1 para o Corinthians, foram os jogos todos lá. Mas esse jogo em especial, o Santos não fez uma boa partida. Todos os gols ali no primeiro tempo, né, inclusive com falhas gritantes, inclusive do próprio Cássio, né, no gol do Santos, né, que foi tentar socar a bola e não saiu, o soco não saiu como ele gostaria e a bola sobrou para o Derlis Gonzalez. E no gol do Corinthians, o que o Luiz Felipe fez, embora eu considere um bom zagueiro, o que ele fez ali é inacreditável. Ele tentar despachar 2 vezes a bola. E na primeira a bola subiu e voltou. Na segunda ele acabou dando de presente ali pro Cleison fazer a finta, avançar, fazer a finta e bater no cantinho do Vanderlei. Quer dizer, embora esteja aberto, repito, mas acho que o Santos vai ter que mostrar muito no Pacaembu, inclusive casa cheia. Os ingressos no Pacaembu já estão esgotados, né? Quer dizer, o Santos vai ter o apoio do torcedor, tem que mostrar futebol. Né? Vale lembrar que o Santos já entra no jogo com obrigação de fazer 1-0, para ao menos levar nos pênaltis, e aí tem que tentar construir o placar de 1-0 e depois caminhar para tentar aumentar a vantagem de gols e avançar sem ter que passar pelas penalidades. Esse é o problema, né? Porque você tem um 2-1 contra, né? Você tem que fazer 1-0 para depois, porque sempre que você entrevista, eu sempre reparei isso, quando a gente entrevista um jogador, um treinador, a gente vai falar sobre um jogo que ele tem que tirar uma desvantagem, né? Que ele tem que correr atrás de uma desvantagem, você fala assim, não, primeiro a gente tem que pensar uma coisa por vez, né? Primeiro vamos pensar no 1-0, fazendo 1-0, às vezes cedo demais, às vezes acontece ser cedo demais, e depois vamos pensar no 2-0, no caso do Santos especificamente. Mas eu acho que com o apoio do torcedor e com um pouco de futebol, ou muito de futebol, se
comparado ao primeiro jogo, eu acho que o Santos tem tudo, eu até acredito, sinceramente, fica um palpite aqui, eu acredito até que o Santos vai se levar a vaga, vai levar nos pênaltis, eu até acredito que leve nos pênaltis, embora o Vanderlei não seja um exímio defensor de pênaltis, diferente do Cássio, né? O Cássio já mostrou isso várias vezes. E a torcida anda meio, principalmente depois desse jogo do Corinthians, vamos falar a realidade, a torcida anda meio desconfiada do Vanderlei, né? Não tem mais tanta segurança. É curioso, né? O futebol é incrível por causa disso. No início do ano, né, o Jorge Sampaoli causou aquela polêmica que precisava de um goleiro que soubesse jogar com os pés, e o Vanderlei não é um grande, não joga tão bem assim com os pés. E o São Paulo também, por outro lado, admitiu que ele achava que não tinha analisado o Vanderlei direito. O Vanderlei já achou que houve uma má interpretação da imprensa, sempre a imprensa é culpada, né? Impressionante. Nunca a imprensa entende nada, né? Mas enfim, o Vanderlei houve essa queixa, o São Paulo, enfim, e a coisa foi sendo administrada. Tem o Everson também, aí houve esse revezamento de competições, mas o torcedor do Santos, se pegar o início do ano, era mais unânime em relação ao Vanderlei. Você, principalmente depois dessa grita em razão do discurso do São Paulo. Mas com o tempo, né, o Vanderlei, até muita gente fala, o Vanderlei fica muito embaixo das traves, o Vanderlei não sai. Até teve gente que reclamou no gol do Corinthians, né, no primeiro gol, que ele poderia ter, de repente ficou plantado, poderia ter saído. Não sei se ele poderia ter saído, sinceramente, porque é uma cobrança de falta para a área, que ali é um trabalho de defesa, mas dos zagueiros, o zagueiro do Corinthians fez o gol, o Manuel entrou muito, se antecipou muito bem ali ao Felipe Aguilar. Então ali é o caso que o Vanderlei não tem o que fazer. Diferente, por exemplo, embora a bola tenha pingado, no lance do segundo tempo, em que agora me fugiu quem foi que deu a bicicleta, o Vanderlei foi tentar encaixar, a bola pingou, ele deu o rebote, pequeno rebote, o Fagner Love tentou chegar ali, mas ele conseguiu dar um soco e mandou para longe e evitou que isso poderia ser o terceiro gol do Corinthians. Aí a coisa ia complicar muito. Aí ia ficar difícil. Mais. Vamos e vemos. Com 2-1 é possível? É possível. Mas se fosse 3-1... Aí ia ter que ter 2 Pacaimbus, viu? Aí ia ter que ter 2 Pacaimbus, 2 Jorge Sampaoli, pra tentar. Tudo em dobro. Tudo em dobro. E, vale a gente comentou do Pacaembu, é muito bom ressaltar que é a primeira vez no ano que a torcida do Santos, com resultado negativo, se mobiliza aí, né? É interessante essa coisa do Pacaembu. Quando o José Carlos Pérez assumiu a presidência do Santos, ele comentava dessa coisa de revezar jogos entre a Vila e o Pacaembu. Agora o Santos forçosamente está jogando em São Paulo, o mando dele, porque a Vila Belmiro está sendo reformada. Mas desde que foi falado isso, é interessante. Só que chega uma hora, o torcedor de São Paulo, como o torcedor de qualquer lugar, não é bobo. Tem uma coisa é você ir com o Santos, ou qualquer que fosse o time que não fosse da capital, levar para lá e fazer um jogo. Você faz um jogo aqui, um jogo depois de algum tempo, e outro ali, com adversários às vezes fracos, às vezes fortes, mas com um espaço de tempo. Quando você não tem esse espaço de tempo, a frequência começa a ser muito grande, uma hora isso vai se refletir no público. Tanto é que as médias de público, eu não digo que foram decrescendo, mas elas começaram altas e aos poucos elas vão decrescendo. Porque você junta a frequência com o futebol do Santos, que às vezes também deu uma oscilada. Então, essa coisa do Pacaembu é ótimo, mas é o que você falou, finalmente a torcida do Santos se mobilizou para um jogo assim, tanto é que vai lotar, e é como disse o amigo meu, né? Se não fosse agora, ia ser quando, né? Vale lembrar que como é um jogo de torcida única, igual a outra semifinal do Campeonato Paulista, estava vendo também a parte da arquibancada vermelha. Então, como alguns torcedores gostam de dizer, o Mar Branco vai estar presente. Né? Agora, só falta saber, será que o mar vai estar para peixe? Pois é, essa é a dúvida. O São Paulo, inclusive, na entrevista pós-jogo, né, pós-primeiro jogo, ele comentou muito que o Corinthians, no primeiro jogo, jogou como quis, né, e que ele se defende muito bem, inclusive se multiplica na defesa, e que o Santos vai ter que ser mais criativo do que foi para tentar reverter isso, né? Quem sabe levar para os pênaltis ou reverter no tempo normal. Mas, quer dizer, se o Santos se classifica para a final, é um problema que se
vai indo. É uma bola de neve. Conforme você vai avançando nas competições, você vai criando esses problemas, né, entre aspas. E aí é a hora que entra aquela discussão que o São Paulo pediu no começo para o presidente do Santos, reforços. É nessa hora que os reforços seriam importantes? Olha, sim, sem dúvida. Eu acho que até o Santos, pela morosidade que se apresentou inicialmente, principalmente no primeiro mês do ano, até em dezembro, né? Apesar que em dezembro o São Paulo não estava aqui, então não adiantava. Porque é aquele negócio, não adianta trazer um monte de gente e chega o técnico aqui e vai dizer, mas esses aí não quero que foi o que trouxe, não vou querer esses caras. E o Santos até foi um pouco moroso ali no primeiro mês do ano, depois a coisa deu uma engrenada, o Santos trouxe essa verdadeira legião estrangeira, né, pra cá, né? E alguns estão muito bem, o Derlis Gonzalez, o Carlos Sanches, o Soteldo é um cara que ainda tem hora que mostra alguma coisa, mas ainda ele é muito baixinho, jogador muito baixinho é muito complicado. Pequenininho, né? Ele até me parece habilidoso, mas eu acho que não sei se vai render tanto assim. O Cueva é o jogador que acho que não deveria ter vindo. O Cueva no São Paulo já não mostrou muita coisa. Ele até curioso, o Cueva estreou um jogo contra o Mirassol, ele jogou acho que 65 minutos. Ele até mostrou alguma coisa, então ele estava disposto, ele tinha acabado de chegar, foi apresentado num dia, treinou no outro e jogou no outro. Aquele dia tudo bem, mas ele depois parou. Ainda não mostrou a que veio o Cueva, mas no geral, o trabalho do São Paulo deve ser outra coisa também. Falo dos estrangeiros, mas o que ele fez, por exemplo, embora tenha dado uma diminuída, o Giamotto que ele fez com o Giamotto, a recuperação do Giamotto, que em dezembro, se você perguntasse para 9 entre cada 10 torcedores do Santos, eles diriam, não, eu quero que o Giamotto vá jogar em outro lugar. E você muda o mês, muda o ano, muda o mês, praticamente um mês de diferença, não há, se você perguntasse para os mesmos 9 entre 10 torcedores, é capaz que 11 respondessem que o Giamotto teria que ficar, né? Quer dizer, o que o São Paulo fez é um milagre. A gente não sabe se é um milagre, um sonho de verão, até quando vai durar. Até quando vai durar essa fase. E agora, até como você falou antes, o Corinthians vem para esse jogo muito retrancado, né? O estilo Carille, quando abre vantagem, se fecha depois. E o Carille, sabe o que me preocupa nessas coisas? O Carille se criou um duelo com o São Paulo, né? Principalmente porque como o Santos e o Corinthians se enfrentaram 3 vezes já no jogo do último domingo, então se criou um duelo que parece que o Carille está se sentindo vencedor e o que me preocupa mais, o fato de o cara que é defensivo tá vencendo o cara que é ofensivo, sabe? Essa esse tipo de discussão é complicada, porque você dá como vencedor, de repente, um estilo defensivo, o que de repente não corresponde à verdade. Quer dizer, você vai dizer, tá vendo? Esse negócio de jogar pra frente não adianta, tem que jogar pensando em se defender e tal. Quer dizer, fica um contrassenso, né? Fica uma contradição do futebol, na minha opinião. Acabou criando uma rixa realmente, Sim. Até por parte dos dois. E muita gente, a gente vê gente de mídia querendo comparar, o que na minha opinião não tem comparação. Um é um, o outro é outro. É que é aquele negócio, né? A imprensa, você traz o debate, aí ela vai lá, o repórter, o setorista do Corinthians vai lá e repercute com o Carille. Aí o Carille dá uma determinada resposta, vem aqui o setorista do Santos e repercute com o Sampaoli. E o Sampaoli, aliás, é que ele não fala tanto, né? Ele só fala pós-jogo, né? Ele não dá coletiva durante a semana pós-treino, né? Pelo menos uma. Então você tem menos oportunidade de falar com o São Paulo. E não dá exclusiva também, né? Não dá entrevista exclusiva para ninguém. Mas sempre. E ele, aliás, uma coisa que eu gosto muito do São Paulo, duas coisas. Além do futebol ofensivo, é a sinceridade que ele tem ao falar. Você pergunta para ele responde, o que é uma raridade em treinador e jogador brasileiro. Porque você pergunta, às vezes o jogador tergiversa, dá a volta e não responde o que tem que ser respondido. Não é o que a gente quer ouvir, mas o que a gente gostaria que ele respondesse o que é a verdade. Mas ele não foge muito do assunto, não. Você pergunta, ele responde. Tanto é que nessa coletiva ele já falou, a gente jogou como ele quis e nós não jogamos como deveríamos jogar. Então. Isso é que é bom. E tomara que o São Paulo, se o São Paulo vencer esse duelo, que seja a vitória do futebol ofensivo. Isso eu acho que é o mais importante. É o mais importante, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
A população com a palavra. Competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tenha seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando o caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com Voltamos para mais um bloco do programa Toque de Bola, hoje com o convidado do Ted Sartori. E neste bloco vamos falar, como a gente comentou um pouquinho no primeiro bloco, árbitro de vídeo. Então eu queria perguntar aqui para você, quais prós você acha que tem o árbitro de vídeo? Olha, eu acho interessante o árbitro de vídeo, o que me incomoda um pouco, tudo bem que há alguns critérios, né, para interrupção, né? Você é um pênalti, é um cartão errado, tem uma série, acho uns 4 critérios para ser chamado. Só que eu acho que deveria, uma coisa interessante de repente, era estabelecer no tênis, por exemplo, aquela coisa do desafio, né? Você de repente estabeleceu uma determinada quantidade, né? Porque até virou piada essa coisa depois da Copa do Mundo, o jogador fazia aquele sinal, né? Como que diz, qualquer coisa ele pode pedir o VAR, né? virou meio piada. Mas eu acho muito interessante. Há quem diga que o VAR tira a discussão do futebol do dia seguinte. Não tira. E bababá, entendeu? A discussão, a gente não está falando do São Paulo e Palmeiras com o VAR. Não tira. Entendeu? Isso não acaba nunca, então, mas há quem diga isso. Mas talvez ela diminua um pouco os erros, mas erros sempre vão existir. O VAR não vai acabar com 100% dos erros, isso é certeza. E a gente pode perceber também, como você falou, não vai acabar com 100% de erros, justamente pelo jogo Palmeiras e São Paulo. Exatamente. Há quem contraria a decisão do árbitro de vídeo, há quem concorde, e isso vai ser uma discussão eterna. Quem acha que tem razão não vai querer dar o braço a torcer, né? Não vai. E é aquela coisa aquela brincadeira, eu falo, não quer contato, vai jogar vôlei, tênis, então é complicado, né? Qualquer contato, é diferente do basquete, por exemplo. O basquete, você tem qualquer contato, há punição com falta. O futebol não é assim. Ainda que no Brasil se para muito, com faltas, às vezes faltas bobinhas, então coisas que na Europa o jogo é muito mais corrido também por causa disso, que a arbitragem deixa correr muito mais, né? Mas voltando à coisa do VAR, né, eu acho que um grande avanço já tinha sido aquela coisa que eu acho que era o chip na bola, né? Isso já para mim já era um avanço. O VAR, então, sabe, uma coisa que deve ser aperfeiçoada do VAR é o tempo, acredito, da decisão. No caso do São Paulo e Palmeiras, se eu não me engano, entre o árbitro marcar o pênalti e voltar atrás, acho que passaram-se quase uns 5 minutos. Exatamente. Então essa demora, isso tem que ser abreviado. Acho que é questão de aperfeiçoamento também, de comunicação entre os dois, de ver os ângulos também, porque o árbitro tem lá todos os ângulos possíveis lá para se ver. E eu achava curioso, na Copa do Mundo, me dava nos nervos isso. Às vezes o árbitro ia ver um determinado lance no VAR, e eu olhava e falei, meu Deus do céu, mas não é esse ângulo que tem que mostrar, tem que mostrar, esse ângulo não está resolvendo nada. Esse ângulo tá... Por isso que o árbitro ficava lá vendo 1, 2, 3, 4, 5, os caras às vezes não mudavam, demoravam muito para mudar o ângulo. Você tem um ângulo, você tem a transmissão, você tem, sei lá, 30 câmeras, nem sei quantas câmeras tem numa transmissão de futebol, mas por aí, você tem ângulos de tudo quanto é jeito. Então quem está
quem está numa central, num switcher, numa central com todas as imagens, tem condição, tem um diretor de TV que fala, vamos pegar esse ângulo aqui, que esse ângulo, vamos direto nele, porque esse já mostra direto, então você encurta muito isso. Você o que viraria o que seria 5 minutos, de repente vira 2 minutos. Aí a coisa anda muito mais, né? Você não fica. Também tem muita gente que vai pensar, o jogo vai parar muito e tal, qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. Tem aqueles critérios, como você falou, certas ocasiões que você pode consultar o árbitro de vídeo. E também o árbitro de vídeo, vale lembrar que ele não, na minha opinião, diminui, mas nem tanto os erros. Porque há quem fale que não, o Dudu sofreu pênalti, há quem acha que às vezes precise do árbitro de vídeo. Sim. E não chamam o árbitro de vídeo. Às vezes são lances que se enquadram nos quesitos e aí o árbitro de campo não chama. Tá errado isso daí, você acha? Sim, não, os critérios, isso vem da FIFA, né? Os critérios têm que ser seguidos à risca, né? De quando chamar o VAR, de por que chamar o VAR. Até se eu não me engano foi o Paulo César de Oliveira, no Sport TV, ele falava a respeito desse caso do Dudu, né? Que ele diz o seguinte, que o árbitro de vídeo ele foi chamado, porque muita gente até contestou, por que chamou, que não era o árbitro foi lá e marcou e tal, porque segundo ele havia uma descrição diferente, tipo, o árbitro achou uma coisa e os caras estão achando outra vendo o lance, então eu falei, vamos falar para ele, olha, dá uma olhada, porque acho que não é bem isso, né? O árbitro foi lá, olhou e voltou atrás, mas mesmo voltando atrás, eu vi gente falar, foi pênalti, e assim vai, entendeu? Mas é a coisa do contato também. Na hora, tem um ângulo ali do lado inverso, que pra mim claramente é um bracinho ali. Né? O Dudu também é mais baixinho. Também já faz aquele teatro, jogador de futebol, também, né? O teatro ajuda, mas muitas vezes atrapalha. Né? E parece que o jogador de futebol ele já nasce com isso, né? Principalmente o brasileiro. O dom teatral para se jogar. Principalmente o brasileiro, que num lance em que ele pode, de repente, entrar em diagonal ou entrar pela ponta, não, pelo lateral, que ele pode avançar no lance, às vezes ele pode levantar e continuar a jogada, não, ele prefere cair. Aí se jogar, ou às vezes se jogar, ou até mesmo cair, mas não tentar se levantar. Não, cair, não ver o que dá. A gente vê também lances, né, que caem, colocam a mão numa perna, quando o juiz na pitada, cura assim, né? Rapidinho. Eu nunca me esqueço, na Copa de 2002, teve um lance Brasil e Turquia, na estreia. 2 lances. Primeiro o árbitro errou quando marcou um pênalti pro Brasil, que o lance foi fora da área. Saiu o segundo gol do Brasil. E teve um lance, o Rivaldo, né, ele estava perto da bandeirinha de escanteio, ele foi atingido mais ou menos na barriga, uma bolada, e ele pôs a mão no rosto. Mas era um negócio visível na televisão. Quer dizer, tem jogador que, o Rivaldo, por mais experiente que fosse, tem jogador que nem enganar sabe. Mas o teatro faz ali mal feito, né? Dá uma ampliada, né? Muitas vezes torna até engraçado, né? Porque você manifesta dor numa perna e o problema é na outra, e por aí vai, né? Tem aquelas coisas que o jogador na hora vai fugir, vai tentar fingir um teatro e aí se confunde, né? Se confunde. Não, tem muito jogador que, tipo, o lance foi aqui, o jogador vai cair lá longe. Na frente, sai rolando, é meio efeito retardado. Né? Acontece aqui e cai lá na frente. E a questão dos contras do árbitro de vídeo, então, acho que são essas, né? O fato de como eu falei, acho que não diminuem os erros, porque muitas vezes o árbitro fica confuso. Devo pedir auxílio? Não devo. Aí quando o árbitro de vídeo chama, devo anular minha decisão? Devo voltar atrás? Não devo. Fica aquele... Às vezes até uma razão da demora também. Isso também ajuda a demorar. Uma coisa que eu acho legal no árbitro de vídeo, aí eu acho coisa do lance, mostrar o lance, que se você reparar, quando a tela se divide, né, mostra o árbitro olhando a telinha e o lance do lado, o lance está em velocidade normal. Ele é repetido várias vezes. Por quê? Na televisão, você mostra em câmera lenta, e a câmera lenta dá diferença, às vezes dá uma amplitude para um lance que às vezes não tem essa amplitude toda, e por isso ele é exibido em velocidade normal, né? Em várias vezes. Mas é aquele negócio, eles têm acertado o ângulo, mas demorou um pouquinho para achar vai isso. atrasando o jogo, né? Aí a torcida fica impaciente, o jogador já quer ir lá falar com o árbitro. Exato. É aquele momento, né? Esse momento entre você marcar o lance, no caso do São Paulo, marcar o lance,
Aí, peraí, vamos ver o VAR. Aí vem aquela grita toda e tal. Pô, imagina, né? Você passa esse tempo todo até que aí, se a coisa é confirmada, Aí acaba aquele burburinho. beleza para o torcedor do time que foi beneficiado, no caso, com o lance. Mas se a coisa volta atrás, como aconteceu no Clássico, aí... E até o Filipão teve uma reação legal, né? Deixa, como quem deu, até me surpreendi. Acho que... Eu acredito que foi uma reação meio irônica. Pode ter sido. Tenho minhas dúvidas. Pode ter sido. Mas de qualquer forma, acho que pro andamento da coisa, valeu muito mais. Né? Se ele ter uma reação, aí o negócio demora muito mais. Aí quer discutir árbitro, quer discutir com um técnico, com um quarto árbitro, com bandeira, Exatamente. banco vai em cima. Exatamente, aí não acaba mais, né? O que acaba. é 5 vira 7, o que é 7 pode virar 10. O que é 10 vira expulsão de reserva. Exatamente, aí não acaba mais. Aí é uma coisa que vai além do árbitro de vídeo, é um problema de comportamento. Exatamente. E como eu faço umas perguntinhas sempre quando a gente tem um convidado, eu queria saber como surgiu o esporte em si na sua vida. Eu já desde início da adolescência, eu de criança, assim, até uns 10, 11 anos, eu não ligava tanto. A partir dos 11, 12, eu passei a ligar um pouco mais, com 13, aí eu comecei a acompanhar mesmo para e passo. Né? Eu pensava em ser jornalista já no ensino médio, né, tipo colegial. E aí entrei na faculdade, já fiz jornalismo, né, e pensava já em seguir a cobertura esportiva. E foi isso que aconteceu. Eu trabalhei no Jornal Tribuna por quase 15 anos, boa parte deles na editoria esportiva, boa parte. Eu falo 15 anos para arredondar, seria em setembro do ano passado, 15, 14 anos nos quebradinhos. E boa parte deles na editoria de esportes e muito tempo cobrindo o clube, né? Cobrindo o Santos, sendo setorista, e quando não cobria também tem o setorista, às vezes você precisa fazer uma matéria auxiliar, você continua dentro daquele universo porque você está na mesma editoria, como já cobriu outros esportes, né? Tênis, futsal, deixa eu ver, turf, nem sei mais, tanto esporte que eu já fiz. Quando eu digo que já fiz, né, eu fiz pelo menos uma vez, né? E tem de tudo, né? Fora, o esporte também te proporciona dentro do jornalismo algo que às vezes o jornalismo diário, eu digo diário, eu trabalho em jornal diário, mas o jornalismo de cidades, que a gente fala de local, de cobrir o buraco na rua, de cobrir aquela pauta que você vai para a redação sem saber o que você vai fazer no que você dia. fica meio indeciso. No esporte não, a coisa é mais ou menos programada, porque você tem os treinos, você tem os jogos, você tem... Claro que tem as matérias especiais, que acho que é o que mais é interessante no esporte, assim, fora a cobertura, dentro da cobertura esportiva, são as matérias especiais, as histórias que você consegue, seja com jogadores de futebol, seja com outros esportes. Enfim, acho que isso tudo junto, né, que me atraiu para o jornalismo especial esportivo. E você já tinha certeza quando escolheu o jornalismo na parte esportiva, né? Já, com certeza. Já quando eu estava na faculdade, um pouquinho antes, a minha ideia passava exatamente pelo jornalismo esportivo. É muito bom saber, porque a área do esporte, como você disse, é mais centralizada, né? Então tem mais o que falar, futebol e tudo. O esporte em si ele é uma ampla área, né? É que eu falo que no caso, quando você vai cobrir outras editorias, eu digo principalmente a parte de cidades e local, que você tem uma gama de assuntos, você às vezes não sabe de um determinado assunto nessas editorias, você tem que se especializar em poucos minutos, horas ou minutos, para você escrever alguma coisa. Você não tem intimidade. O esporte não, é algo que você vem desde lá de trás. Vai poder falar mais um pouco, né? É uma experiência que você tem já de antes, né? Então... Esse foi o nosso bloco sobre polêmico, árbitro de vídeo, contando um pouquinho da história do TED. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
A população com a palavra. Competência e credibilidade com responsabilidade. Só com quem tem a seriedade em noticiar o que de fato a população necessita ouvir. Criando o caso com Solange Dalbon. www.radioitvarte.com Voltamos para o último bloco aqui do programa Toque de Bola da TV Arte. O último bloco destinado a, vamos dizer, o xodózinho da cidade de Santos, a Portuguesa Santista, que está nas quartas de final da Série A2, o Paulistão A2, com uma ótima campanha. Terminou em segundo lugar. Exatamente, a Portuguesa numa Série A2 que acho que muita gente ia esperar pelo baixo investimento, né? Investimento, que eu digo baixo orçamento, melhor dizendo, porque a Portuguesa é a prima pobre dessa divisão, né? O Sérgio Guedes, que é o treinador, falava desse baixo investimento e o quanto, de repente, baseado nisso, a Portuguesa não chegaria onde chegou e acabou chegando em segundo lugar e teve para ser primeiro várias vezes. O Água Santa deu mole aí toda a vida, acabou terminando em primeiro e a Portuguesa também acabou não vencendo naqueles momentos que poderia assumir a liderança. Mas a campanha da Portuguesa é espetacular. Aliás, a quem defende, até torcedores que defendem, eu até entendo o motivo. Alguns até por tradicionalismo, mas outros pensando assim, puxa, já pensou, a Portuguesa sobe já no primeiro ano, no ano que vem? Será que não vai virar aquele time ioiô, né? Sobe, desce. Mas de qualquer forma, se a Portuguesa conseguir esse feito, vai ser história. E vale lembrar que esse ano sobem 3 times para a Série 1. Devido à compra do RB Brasil pelo Bragantino, 3 times sobem, os 2 finalistas e o terceiro semifinalista. O que facilita muito a vida da Portuguesa, né? Porque você não precisa nem chegar à final porque tem a final, né? Você tem quarta de final, você tem semifinal, você tem final. Você não precisaria chegar à final para subir, né? Mas cá entre nós, né? Subir, lógico, é o objetivo de quem está numa divisão assim. Mas levantar um troféuzinho também é bom, né? A Portuguesa levantou o troféu em 2016, né? Quando subiu da Bzinha, né? Da quarta divisão para 3. E agora tentou levantar quando foi da 3 para 2, o Atibaia não deixou, né? Na decisão. Mas quem sabe não veio o acesso e veio um troféu ainda. Que seria muito bom, assim, muito gratificante para a cidade de Santos ter um outro time na primeira divisão do Campeonato Paulista. Ainda mais um time que todo mundo gosta. Ali dentro da Portuguesa não tem rival, né? Todo mundo briosa. Não, sem dúvida. Quem vai a Eurico Múrcia é para torcer a favor da Briosa. Eu acredito que alguém vá a Eurico Múrcia torcer contra, né? Embora haja muito santista que não gosta da Portuguesa. E haja muitos corneteiros também, mas assim. Tem aqueles corneteiros meio folclóricos também, né? Aquele pessoal que fica no alambrado. Que não pode faltar no jogo. Que xinga nesse minuto, no minuto seguinte tá aplaudindo. Quer dizer, isso aí tem na Portuguesa, aliás, tem em qualquer time, né? Mas a Portuguesa, mas eu estava falando do Santista, tem Santista que vê, eu não enxergo dessa forma, mas tem Santista que vê rivalidade com a Portuguesa. Como a Portuguesa deu trabalho recentemente quando esteve na primeira divisão para o Santos, inclusive com vitórias, a Portuguesa teve na primeira divisão de 97, teve antes, né, mas a última vez que esteve foi de 97 até 2006. Então teve uns anos que a Portuguesa deu trabalho, teve um ano em 2004 que quase que ela encaminha o Corinthians para a segunda divisão. Quase que encaminha, porque ela ganhou um jogo de 1-0, e o São Paulo é que acabou ganhando esse jogo e livrou a cara do Corinthians no campeonato de 2004. Mas a Portuguesa participou disso. Mas a Portuguesa é muito querida, né? A Portuguesa, por tudo que ela representa, pelo ambiente que tem o Eurico Múrcia, pelo time, enfim, pelo Sérgio Guedes, que é um cara além de competente, muito sério, muito honesto.
e pelo trabalho que ele vem fazendo, a Portuguesa merece muito. E falando aqui de Eurico Mursa, muitos torcedores gostaram e elogiaram. A Federação Paulista fez um horário, digamos que bom, né, para os jogos de quarta, das quartas de final. Domingo, jogo no Eurico Mursa, 7 horas da noite. 7 horas da noite. É um horário bacana que dá pra ir, dá pra se levar a família pra curtir o jogo e apoiar a Briosa. É um horário que fica confortável, naquele sol, 10 horas da manhã. Sim, é um horário que às vezes acontece, né? É um horário também por força da televisão, né? Porque você tem o Sport TV vai transmitir os jogos, então, e a Rede Vida também, quer dizer, esse jogo só, quer dizer, então é um horário adaptado para a televisão também, porque os jogos geralmente, por exemplo, a Portuguesa jogou muito nesse campeonato, 10 da manhã, né? Como jogava em outras divisões, ou jogava à noite 20 horas, né? Sempre nesse, tipo, ou às vezes 15 horas também de sábado, mas geralmente 10 horas ou 8 horas. Então, mas é um horário interessante. Eu ainda acho esse horário mais interessante no sábado. Eu acho esse horário mais interessante no sábado até do que no domingo. No domingo, você já está naquele clima de segunda-feira, chega, tudo bem, o jogo acaba perto de 9 horas, mas você já está naquele pique de segunda-feira, pensando que o domingo está acabando e a segunda está chegando. Mas talvez no sábado fosse mais interessante, mas no arranjo acabou sendo no domingo. E assim, pra quem gosta de ir, pra quem mora, porque convenhamos que Santos é tudo meio que pertinho, né? Sim. É um horário bom de ir. Não, teve uns jogos que eu acompanhei, vários jogos da Portuguesa no Bursa desse ano, com exceção de... eu vi todos, mas em loco eu não vi alguns. Mas teve dias que o sol tava triste, aquele sol de 10 horas da manhã, principalmente na época de janeiro, fevereiro, março a coisa já começa a amenizar um pouco, abril idem, mas se é triste para quem tá ali só assistindo, imagina paradinho. Pra quem tá jogando. Imagina pra quem tá jogando. Mas é curioso como o jogador dessa divisão, ele se acostuma, vai. Você vê, teve um jogo, essa coisa do calor, né? O Daniel Bueno, que é um atacante da Portuguesa, que até fez uns gols decisivos contra o Piracicaba, contra o Juventus. Esse jogo contra o Juventus, ele deu uma entrevista, ele tinha feito o gol e perdeu quase 4 quilos. Caramba! Ele foi na balança, depois que terminou o jogo, ele viu, perdeu quase 4 quilos. Imagina o esforço, e tava calorão realmente. E o esforço que há num jogo 10 horas da manhã com o sol na cabeça. E como falamos dos horários, o confronto da Portuguesa Santista nas quartas de final é o Inter de Limeira. E é um adversário fácil, até porque os que subiram para as quartas de final não tem nenhum fácil. Todos subiram porque querem estar na primeira divisão. Não, sem dúvida. Mas a Portuguesa tem a vantagem de decidir em casa. Não, essa é a vantagem, né? Essa é a vantagem, e lembrando que as campanhas, né, como no Campeonato Paulista, conforme você vai ganhando, empatando, vão somando pontos, e aí, caso a Portuguesa se classifique, fica lá o primeiro contra o quarto, a primeira campanha contra a quarta melhor campanha, e a segunda contra a terceira. Você falou dessa coisa, quem chegou nas quartas, né, porque o time é bom. Mas ali o equilíbrio, né, de pontuação é tão grande, porque são 16 times. É tudo mundo tão pertinho. Tinha time na última rodada que se ganhasse podia classificar, tinha que tomar cuidado para não cair. Quer dizer, é tudo muito perto, Então o equilíbrio é muito grande, um descuido qualquer. E a Portuguesa soube ser muito regular, né, na verdade é isso. Volte à elite do futebol, né? Sim, esse é o desejo de boa parte da torcida da Briosa, como eu disse no início, né? Tem alguns conservadores, quando subiu para 3-2, tem torcida preocupada. 3-2, as dificuldades são maiores e tal. O Portuguesa ficou um ano na A3, né? Parou nas quartas de final, exato, pro Olímpia, né, em 2017, subiu em 2018, mas sempre há aquela preocupação. E logo de você ir para 2 e de repente subir de novo, que pode acontecer, ao mesmo tempo é bom, mas ao mesmo tempo tem um lado de trabalho, né? Porque o time é diferente, os investimentos são diferentes, o que vem da federação também é bem diferente. Então a Portuguesa, caso ela suba, ela vai ter que se reforçar muito, mudar completamente. Eu espero que o Sérgio fique, mas o elenco vai ter que ser bem diferente. E para finalizar um pouquinho nosso programa, eu queria saber como você trabalha o seu canal de esportes, sobre o passado do esporte. Então, eu tenho um canal junto com o Anderson Firmino, que é outro jornalista de longa data, chamado Só Esportes, né? É um canal que existe desde 2013,
ele foi focado muito tempo exatamente nisso, memória do futebol, passado do futebol. De agosto do ano passado para cá, a gente passou a investir mais em cobertura de eventos esportivos aqui na cidade, jogos da Portuguesa, outros esportes, a gente já cobriu triatlo, já cobriu ginástica, já cobriu polo, quer dizer, a gente, eventos que são ligados ao esporte, quer dizer, a gente uniu essa memória que já existia com o passado com o presente, né? A gente tentou fazer essas duas coisas e tá indo muito bem, tem havido uma grande aceitação do canal ao longo desses meses. Isso é muito interessante, para ver que o público se interessa em saber sobre a memória do futebol, né? Não, muito. Os vídeos muito acessados são justamente os que tratam disso. O interesse é muito grande mesmo. Uma coisa puxa a outra, né? O passado puxa o presente puxa o passado, e o canal trata exatamente isso. Ele fez agora 6 anos de criado, agora em janeiro. Fez 6 anos de criado, mas com essa mudança desde agosto. É muito interessante ver que isso dá um gás, né? Os tantos acessos, um gás para continuar falando sobre a história do futebol. Ah, sim, assunto não falta. É tanto assunto sobre futebol que a gente se parar pra falar, acho que perde uma semana por aí, né? A gente faz vários programas aqui. Faz vários. Se a gente ficar aqui falando, a gente vai indo, né? Vai indo mesmo, não para mais, né? Tem tudo pra falar, acho que uma semana inteira. Olha, acho que ainda vai faltar tempo. Ainda vai faltar tempo. E nesses 6 anos de canal, qual foi, assim, um marco que você acha que seleciona como top 1? O vídeo mais acessado do canal, nesses 6 anos, é um vídeo postado em 2015, que tem a ver com o Palmeiras e São Paulo. Que é aquela briga do Edmundo, Palmeiras e São Paulo 2, Palmeiras 2, no Brasileiro 94, que houve uma briga generalizada com o Edmundo, no Paulista. É impressionante como o vídeo mais acessado acaba sendo um vídeo que é de futebol, mas tem a ver com briga. E inclusive aquele clássico, né, na época, era considerado o clássico da paz. E acabou terminando daquele jeito. Mas eu acho que são as duas coisas que são curiosas, assim. Mas tem muitos vídeos de futebol, estou falando desse da briga, mas tem muitos vídeos de futebol, são muito ligados a clássicos, até outros esportes. Tem um vídeo, por exemplo, o segundo vídeo mais acessado, acho que é um vídeo de boxe. Então, porque não é só futebol, né? É bom lembrar, eu tenho outros esportes ali, não só o presente, a gente fala de outros esportes, mas o passado também, o que a gente pode, eu tenho um arquivo grande em casa e a gente vai soltando aos poucos essas pílulas de memória esportiva. Que é pro o internauta, né, ficar ligado, relembrar um pouquinho o passado, aquilo que gosta, aquilo que não gosta. Ele gosta. O internauta gosta bastante e comenta, viu? Ele comenta e tem aquela lembrança, eu tive naquele jogo, eu lembro desse tal lance. Então isso gera um movimento muito grande, né? Seja em termos de visualizações e de comentários. Esse foi nossa outra edição, né, do programa Toque de Bola. Hoje com o nosso convidado Ted Sartori. Ted, muito obrigada pela sua presença, por debater um pouquinho aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, viu? Muito obrigado e até a próxima. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Esse foi o programa Toque de Bola da TV Arte, o Mundo em Suas Mãos.